Olá, senhores! Estamos aqui novamente, agora para apresentar mais uma resolução de transformadores para cálculos. Vamos em frente, então. Vamos para isto adotar um exemplo numérico. Nós temos aqui um transformador com proporção 2:1, ideal, portanto, estão sendo menosprezadas a reatância indutiva e o consumo das correntes parasitas do núcleo do transformador, considerando ele ideal. A resistência da bobina do primário é 1 ohm, a reatância indutiva do primário 2 ohm, a resistência da bobina do secundário 2 ohm e a reatância indutiva do secundário 5 ohm aqui estão presentes. A corrente é dada também no primário, está aqui a corrente do primário, e pede-se calcular a tensão V1, a tensão no primário, e a tensão V2 em cima da carga no secundário. Então vamos lá. A primeira coisa que se faz é calcular as reflexões. Então nós temos que calcular o R'2, o X'2 e o ZL', redesenhando o modelo com as características agora aqui apresentadas. Então vamos começar calculando aqui. Primeiro, nós sabemos que a relação entre I2 e I1 é igual a tensão V1 por V2, mas se você levar em conta que o transformador é de 2:1, então qualquer que fosse a tensão no primário, no secundário seria metade. Então, se aqui for 2x, aqui é x. Então, eu posso cancelar e chego à conclusão de que a constante de relação é 2, o que é óbvio, né? 2:1, a constante é 2. Tenho que aplicar isso nas minhas grandezas. Então, vamos lá. ZL', que é este 60 refletido no primário, 60 vezes 2, que é A ao quadrado, é 240. Fazemos o cálculo para a reatância indutiva da bobina do secundário e a resistência do fio do secundário. Com estes dados, eu já tenho os elementos refletidos no primário e eu posso reconstituir o sistema. Muito bem, então vamos continuar refletindo no primário todos os dados do secundário. Então o que nós temos é este circuito aqui que você pode ver, com os valores corrigidos já, você pode observar aqui que nós temos estes dois elementos daqui, e eles são a reflexão, aliás, esse terceiro aqui também, mas esse é da bobina do secundário e este é da carga. Agora você tem duas opções, ou você soma todas estas cargas e obtém a impedância equivalente, porque aí você multiplica pela corrente para achar o V1, ou você calcula pela corrente todas as quedas de tensão, soma todas elas que tem que dar o V1. Vamos em frente. Ok. Então, 240 mais 8, 248, mais 1, 249. 20 com mais 2 são 22, no formato retangular. Já no formato polar, é 250 com ângulo 5,05. Terminado isso aqui, vamos ao cálculo de V1. V1 vai ser esta totalidade da impedância vezes a corrente elétrica, que vai ser 250 com fase 5,05, vezes que é esse cara daqui, ó, tá vendo? É esse ZEC. E vezes a corrente que foi um dado do exercício. Fazendo-se as devidas contas, nós chegamos a que o primário está com 127 volts. Que aproveito também para representá-lo no formato retangular. Então, está aqui a nossa primeira parte. Continuando, vamos então ao cálculo da tensão do secundário e da corrente do secundário. Então, os cálculos apresentados no primário têm as seguintes características. Ótimo! Vejam bem, se eu quisesse obter a corrente a corrente do secundário, eu teria que ter obtido a corrente refletida no primário. Vejam só então, a corrente no secundário vai ser igual à proporção A
vezes a corrente refletida no primário do secundário. Ok, mas a corrente que está no primário é I1, então I'2 é igual a I1. E daí eu posso substituir, porque I2 fica sendo A vezes I1, que é 2 vezes esta corrente que já foi dada aqui em cima. Esta corrente, ok? Terminando os cálculos, nós chegamos à conclusão de que a corrente do secundário é 1.016 com ângulo menos 505. Continuando, quer dizer, se esta é a corrente no secundário, e ela é o dobro do primário, sim, é verdade, porque vejam só, se você tem um transformador abaixador, significa que a tensão cai para a metade, no nosso caso, ela diminui, no nosso caso, a metade. Entretanto, para se manter a questão da potência, quando você reduz o secundário, a tensão do secundário, para a metade do primário, então a corrente, por sua vez, vai aumentar na mesma proporção. Então é isto agora que eu tenho de volta à condição original. Então agora aqui você pode ver aí 2, tá ok? Que é 1.016 com ângulo menos 5.05 de fase. Nós sabemos então agora que a tensão V2 é RL, que é a carga, vezes a corrente I2. Portanto, é 60 vezes 1.016. Portanto, eu chego à conclusão de que V2 é 60.96 com ângulo menos 505. Questão de conta. Vamos em frente. Repetindo, isto é correto. Por quê? Se o meu trafo é 2:1, V2 é menor que V1. Quanto? No nosso caso particular, 2:1, metade. Por sua vez também, a corrente sobe, dobra. Então, a gente está chegando em valores dentro daquilo que é esperado. Vamos fazer uma pequena conferência. Nós temos o V2, que é V1 sobre 2. Se isto é o fato, porque ele é redutor de 2:1 e o transformador é ideal, então nós deveríamos ter no secundário 127 por 2, que dá 63,5 volt. E nós obtivemos 60,96 com um pequeno ângulo de 5,05 negativo. Então veja, este esperado está relativamente dentro do que foi obtido. Os grandes problemas de cálculo consistem basicamente em discrepâncias muito sensíveis. Porque às vezes você olha e diz, professor, tem menos, eu vou chutar, tem menos de 3 volts de diferença. Sim, mas veja bem, é 3 volts em 60. Então a taxa está muito boa. Então o nosso circuito agora refletido ficou deste modo daqui e eu vou distribuir as quedas de tensão nas cargas. Isso nós estamos olhando de volta no primário, tá ok? Que é o circuito refletido. Estas 3 últimas daqui, ó, são as cargas que estavam no secundário. Se nós calculássemos cada uma das quedas de tensão, observe que a corrente vezes a resistência é a corrente vezes a carga J2, é a corrente vezes a carga de 8 ohm e é a corrente com a carga de J20. E ainda temos a queda de tensão produzida em cima da carga refletida de 240 ohm. Agora, preste atenção para você poder ter uma base. O que eu devo considerar para garantir que as coisas estejam dentro do conforme? Então vejam só, se X1, que é a reatância indutiva do primário, é 2 ohm, e a reatância refletida no primário, do secundário no primário, é 20 ohm, então eu posso aplicar o processo da reatância indutiva, que é 2π vezes F vezes L, de onde eu tiro que L é a reatância indutiva dividido por 2πf. Nós temos 60 Hz, de modo que a indutância
da bobina do primário é 2, que é o XL dele, dividido por 2π vezes 60. Esta conta vai me dar 5,31 mH. Acabei de calcular a indutância do primário. Já estou marcando ela aqui. E vou repetir a mesma coisa para a indutância do secundário, que agora ele está aqui. Para poder verificar se esses valores estão consistentes, eu lancei esses dados no simulador Circuit Maker. E vamos ver o que é que ele promove para nós. Então vamos lá. Olha aqui o circuito, foi alimentado. Professor, mas aqui não tem 127. Então, o simulador do Circuit Maker, ele trabalha com os valores reais. 127 é valor eficaz. Para se ter 127, você precisa gerar 179. Se você fizer 127 vezes raiz de 2, você obtém o valor máximo de 179 volt. Então, este é a representação correta. Aí nós vamos pegar e vamos começar a fazer uma comparação entre o simulador e o calculado. Se você olhar aqui, ó, esta é a corrente e aqui nós temos a primeira queda de tensão de 506,4 mV ou 0,506 no simulador. O calculado é 0,508. O VB é 1,013, está aqui, ó. E aí você vai ver o calculado é 1,016. Agora nós vamos ver o VC, 4,051 volt, e o calculado 4,064. No VD, que é este daqui, nós temos 10,12, que o calculado é 10,16. E o VE, que é este daqui, é 121,5, como você pode observar, e o calculado 121,92. Os valores estão extremamente satisfatórios. Então, fica aqui a demonstração de que as contas estão válidas. Agora, senhores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou propor alguns exercícios. Por exemplo, calcule a corrente no primário e do secundário agora deste nosso circuito em curto-circuito. Nós tínhamos uma carga de 60 ohm, eu retiro, coloco em curto e recalculo novamente as características. Depois, um outro exercício, você vai calcular a tensão no secundário, agora com o secundário em aberto. Neste terceiro exercício, eu tenho um transformador ideal, aquele sem perdas no núcleo também, 500 espiras no primário, 200 espiras no secundário, alimentando 120 ohm. No primário, eu tenho uma tensão senoidal de 50 Hz, que é 1500 cosseno de ômega-t. Depois, nós temos os dados. Resistência do primário, 1200. Reatância indutiva do primário, 700. Resistência do secundário, 800. Reatância indutiva do secundário, 900. Eu peço que você calcule a tensão no secundário, a corrente na carga do secundário, a corrente do primário e a potência consumida pela carga no secundário. Neste quarto exercício, um transformador monofásico de distribuição ideal de 13.800 para 440, portanto é um redutor, alimenta uma carga indutiva cuja impedância é 3 mais J4 ohm, conectada do lado de baixa tensão. Eu quero que você determine a corrente da carga quando o primário é alimentado por tensão nominal. Nominal é aquela lá de cima. A corrente do primário, a impedância vista pela rede, eu estou dando um espacinho para você raciocinar, tá bom? A potência parede consumida pela carga. A potência já tem aqui a equação, ok, senhores?
Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê.